falando sobre o amor. Easy Sim, o Web TV. O canal que vai te surpreender. Foi bacana isso aí, né? Escolha seu destino, não deixa a vida te levar. Chega de poesias em livros, chega de igualdade apenas em discursos. Está o seu melhor sorriso. Abraça um novo dia, já vai começar. Existe amor, existe paz. Você já teve seu visto negado? Já? Pois? Não se preocupa não, vai dar tudo certo, ok? Não se preocupa que vai dar tudo certo. O visto negado não é sinal de que você nunca vai vir pra cá. Negou seu visto por alguma circunstância, alguma coisa que ocorreu naquele momento. Então vamos tirar algumas dúvidas sobre isso, ok? Vamos lá? Chega de poesias em livros, chega de igualdade apenas em discursos. Está o seu melhor sorriso. Abraça um novo dia, já vai começar. Famílias abraçadas pelas ruas, pessoas tocando violão, mãos levantadas ao céu. A gente vai conversando. Deixa eu sair aqui. Então, pessoal, o pessoal geralmente fica desesperado quando tem visto negado, né? Eu vou conversar com vocês aqui agora e contar um segredo. Eu também já tive visto negado, já tive um visto negado, né? Primeira vez que eu fui lá pegar meu visto, foi negado. Negaram o visto pra mim, né? Mas o que eu fiz? Voltei lá e busquei meu visto. Então, primeira vez que eu fui pegar meu visto, né, foi eu e só resumindo a história aqui, foi eu e um amigo meu, e eu não sabia da história dele, eu fui para ajudar ele, né? Então vamos lá pegar o nosso visto. Chegou lá, foi eu e ele, chegou lá, na hora da entrevista entregamos o documento e tudo. E a consuleza lá, a mulher lá que fazia entrevista, né? Ela virou pra nós e falou assim, perguntou pra ele assim, pra mim, você tem visto negado? Eu falei, não, nunca vi aqui, nunca vi essa primeira vez. E virou pra ele e perguntou também, você já teve visto negado? Ele falou, não, né? Ela repetiu de novo, você já teve visto negado? Eu falei, não. Ela falou, ok, então. Ela falou com você aqui, ó. Pegou os dois passaportes, devolveu, falou, você, que era eu, você pode voltar. Ele não precisa voltar nunca mais, ele é um mentiroso. Eu falei, mas por quê? Né? Ela falou assim, ele teve visto negado 5 vezes. Eu olhei pra ele e falei, uai. Né? Ele pegou o passaporte dele com aquela cara de tacho, você entendeu? Né? Pegou o passaporte dele e me comprometeu. Falei, puta que pariu. Peraí um pouquinho, gente, tentando ar. Falei, puta, você me fudeu. Ele não havia me falado nada. Que já havia ido lá pegar o visto, eu teria tentado pegar o visto. Pois, falei, ok, né? Eu falei, e eu me dei um desespero, que eu falei, será que ela vai pensar também que eu... Não, mas foi nada disso. Falei, ok, né? Agora, quando eu voltar, eu vou ter que voltar com a mesma história que eu fui, né? Vou ter que ser mais forte, vou ter que estar mais preparado, né? E foi isso que aconteceu. Eu voltei lá um ano e meio, quase 2 anos depois, para buscar o meu visto. Foi duro, porque foi uma entrevista pesada. A primeira pergunta que ela me fez, quando eu regressei lá, falou assim, você já tentou seu visto? E naquela época eles davam um carimbo no passaporte, né? Eu falei, yes, tentei sim, né? Outra vez que eu tentei eu e um amigo. Ok. Por que você deixou tanto tempo para voltar aqui?
naquela época você queria viajar, é porque pelo fato de eu não ter pegado visto, a organização mandou outra pessoa, né? Eu não podia segurar uma outra pessoa aqui porque a minha não podia. Ok. Só quando eu voltei lá, no meio do caminho, eu já tinha, nessa época eu mexia com intercâmbio cultural, então eu preparava documento para as pessoas irem viajar. Eu sabia tudo sobre visto. Né? E o meu visto mesmo já tinha sido negado, porque eu fui lá com esse amigo meu e eu vinha trabalhando com toda essa papelada. Eu falei, puta merda, se eu for lá agora não pegar o meu visto, além de ser uma coisa frustrante pra mim, né, eu tenho que ir com esse pessoal pra lá. Como que vai ser a situação? Minha responsabilidade dobrou. Ok, pra vocês verem como é que a minha situação ficou, né? Aí naquela época, isso foi 18 anos atrás, era muito difícil pegar visto naquela época, porque tinha muita gente montando passaporte, muita gente vindo pelo México, muita gente indo lá e tomando pau. Pra vocês terem uma ideia, e saía ônibus com 40 pessoas, 6 pessoas, 7, 8 no máximo pegavam visto, né? E eu sempre ia com a companhia, essa companhia que levava as pessoas de BH pro Rio de Janeiro para pegar o visto. Eu sempre levava os meus intercambistas com eles, e eles toda vez que iam, os meus intercambistas voltavam com visto. As pessoas que eram artistas, né, e voltavam todos com visto. E no dia que eu fui e não peguei o meu, ele falou, uai, o que se passou com você? Eu falei, uai, ele falou, esse foi o problema, você não sabia que o rapaz, eu volto lá e pego. Então, a minha pressão foi muito grande por causa disso, né? E eu me preparei muito, eu falei, agora eu vou ter que ir muito mais forte para ir lá, né? E como eu mexia com isso, eu sabia de todas as necessidades para se pegar um visto. Então, eu voltei lá um ano e 8 meses, há 2 anos depois, para fazer a minha entrevista. Foi duro, porque nesse dia, quando eu fui lá, me deu até dor de barriga, mas eu tive que me controlar, sabe, né? Dentro do aeroporto do Rio de Janeiro, onde que a gente parava para trocar de roupa, pra gente, que a gente vinha de um ônibus de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro a noite toda, e a gente parava no aeroporto aí, Santos Dumont, né, Tom Jobim, é o Galeão, né, pra trocar de roupa, entendeu? Trocar de roupa, escovar os dentes, aquela coisa toda, pegar os lanches que eles davam pra gente, né? Aí, naquele local lá, na hora que eu fui trocar de roupa, aí me deu uma dor de barriga tão grande, né, que eu acho que eu fiquei ansioso, porque eu falei, pô, eu pego visto pra todo mundo, né? Eu organizo a vida desses estudantes, desse pessoal, tudo pra fazer intercâmbio. Agora eu vou lá, se eu for lá e não conseguir o meu, eu vou estar numa situação frustrante. Aquela dor de barriga me pegou no aeroporto justamente por isso. Eu fui lá, conversei com ele, falei, ó, dá um tempo aí porque minha barriga tá doendo. Segura o pessoal, falou, vou segurar que eu vou dar o lanche pro pessoal aqui, mas não demora muito não. Na verdade, a dor de barriga nem era, sabe, era de ansiedade. Eu fiquei lá, fui lá dentro do banheiro, lavei meu rosto, respirei fundo umas 3 ou 4 vezes, controlei minha respiração, falei comigo, você consegue, você é capaz, você consegue, você entendeu? Você está com Deus. E foi pra minha entrevista, né? Chegou lá, eu estava muito bem documentado, eu não menti com nada, que realmente eu não ia ficar aqui nos Estados Unidos, né? Então, na hora que eu cheguei lá, compartilhar o bem, escolha seu destino, não deixa a vida te levar. Ele já veio pra cima de mim, pegou meu passaporte, a primeira coisa que ele pegou, já pegou ele abrindo, ele fechando na minha frente. Enfiei ele por debaixo daquela coisinha lá de janelinha, né?
já pegou meu passaporte abrindo e fechando, aquele sinal assim, não sei se eu já mando pra casa ou o que eu faço com isso, né? Mas na triagem minha documentação já estava bem feita, porque ele teria que olhar. Mas ele já pegou, então a primeira pergunta que ele já fez, sabendo que tinha um carimbo todo o tamanho do meu passaporte, que antes eles carimbavam os passaportes quando pegavam o visto. Ele virou pra mim, né, e perguntou, você já tentou visto? Eu falei, sim, já tentei. E ele abrindo e fechando meu passaporte assim na mão. Puta merda. O que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Chega de poesias em livros. As pessoas pra lá, eles fizeram um trabalho bom, né? E eles viram a necessidade de pegar uma pessoa que tem alguma função de coordenação na organização para ir lá no seu país para negociar algumas coisas. Virou pra mim e falou assim, e por que você vai? Eu falei, porque eu sou presidente da organização. Organização pequena, mas eu sou presidente dela. Ele pegou o passaporte, continuou abrindo e fechando na minha cara, e olhando pra mim. Eu olhei pra ele, né? Nesse momento eu já fiquei mais tranquilo. Eu falei, pois, agora ele tá me entrevistando. Agora eu falei, agora é eu contra ele. Ele falou assim, quem vai pagar a sua viagem? Mas eu tô indo a negócio. Aí a carta de patrocínio, né? Entreguei pra ele as cartas de patrocínio, né? Ele falou, pra onde você tá indo? Eu falei, tô indo pra universidade de Hofstra, em New York, Long Island. De lá eu vou pra Syracuse. Ele falou, olhou pra mim assim, uau, você tem alguma coisa que prove isso? Aqui a documentação. Aí já pegou meu passaporte, já colocou assim, né? Aí ele pegou, cadê a carta de patrocínio? Eu não tô vendo nada aqui. Eu falei, ela na sua mão aí. E ele já tava com a carta na mão. Ele falou, ah, é isso aqui? Eu falei, leia aí. Eu fiz ela em inglês. Ele falou, quem que fez esse inglês pra você? Eu falei, tem inglês e tem português. E todas as duas estão autorizadas. Ou seja, estão como é que fala notarizada aí no Brasil? Não é notarizada, não se falando, autenticadas, né? E falou, ok, né? Falou, quem que traduziu essas cartas para você? Eu falei, a carta, quem fez para mim, passou para o inglês, foi uns amigos meus que são mormons, e eles fizeram toda a tradução para mim. Falou, ok, você fala inglês? Eu falei, não falo. Como que você vai se virar lá? Falei, da mesma maneira que eu tô me virando aqui para negociar todas essas coisas que tu tá vendo aí. Ok, como que você fez isso? Falei, acabei de te falar, o amigo meu mormon que fez essa tradução para mim, eu tô indo para lá, eles vão me ajudar com tudo isso. Ok, né? Pegou a carta de patrocínio, pôs assim na frente do sol, da luz, né? Compartilhar o bem, escolha seu destino, não deixa a vida te levar. Eu olhando ele. Mas ele pôs essa carta na frente da luz porque na carta tinha um carimbo em alto relevo, né? E naquela carta teria a assinatura do presidente da Câmara da minha cidade, teria a assinatura da presidente da Fundação Artística da minha cidade, e teria uma carta de apresentação do prefeito também, porque esse projeto era um projeto em parceria com alguns artistas da cidade local, e a gente estava levando a imagem da cidade para fora. Então eles resolveram me dar essa oportunidade. Não deram muito dinheiro, mas me deram uma passagem, e eu coloquei tudo isso aí. Aí ele olhou assim na luz e falou assim,
olhando na luz, conversando comigo, falou, ah, ok, né? Essa cidade não é muito grande não, né? Eu falei, né? Eu creio que sim. Ele falou, ah, tá bom. Não é uma cidade grande, essa cidade que você mora. Eu falei, não, eu creio que seja assim. Existe sol, existe. Falou, quantos mil habitantes que tem lá? Eu falei, 250 mil. Ele olhou pra mim. Ok. O que você vai fazer lá mesmo? Eu falei, business. Aí ele falou comigo assim, não sei que visto que eu te dou, se é de turista ou de visto, o que você acha? Eu falei, olha, na minha opinião, eu tô indo para fazer business. Não justifica eu ter um visto de turista. Mas é você que é o cônsul, você que sabe o que você tem que me dar. Eu não sei. Ele olhou para mim. Ok. Pegou meus papéis, foi lá dentro, né? Todas aquelas cartas que eu tinha, os convites, aquelas coisas todas. Voltou pra mim e falou assim, ok, eu vou te dar um visto de negócio, né? Com uma entrada só. Você tem 3 meses para viajar. Se você não viajar, você perde seu visto, né? E você tem direito a só uma entrada no meu país, ok? E a sua permanência também lá é de acordo com o tempo que você vai ficar lá, né? Tranquilo. Não preciso mais disso. Muito obrigado. Ele falou, ok. Na hora que eu tava saindo, ele falou assim, qual visto que eu vou te dar mesmo, que eu te falei? Eu falei, você terminou de falar que era um visto de negócio. É o que eu vou fazer lá. Eu falei, ok. Seu visto vai chegar na sua casa, né? Ou então você pode mandar o despachante pegar aqui. Eu falei, ok. Muito obrigado. Eu dei um sorriso pra ele, juntei meus papéis. Falei, não tem nada ficando pra trás. Tá tudo tranquilo, né? Aí fui pra casa. Eu já tinha deixado minha esposa a par de tudo, porque minha ex-esposa que, né, nós dois trabalhávamos juntos e ela trabalhava na organização também. Na hora que eu cheguei em casa, ela falou assim, teve uma ligação estranha aqui em casa, aqui na organização, e depois foi em casa. Diz que é um amigo seu perguntando quando que você ia viajar para os Estados Unidos e que ele queria o seu endereço lá, que você estava indo para ficar, né? Minha esposa falou que a pessoa falou, não, ele não está indo para ficar, né? E com certeza, se ele é seu amigo, ela falou com ele, a pessoa, se ele é seu amigo, você deve saber que ele não está indo para ficar, ele está indo ao trabalho, né? E se ele é seu amigo, você pergunta para ele quando ele vai voltar, vai ir, vai ficar. Agora, se ele te passou essa informação, se alguém te passou essa informação está muito equivocada, porque com certeza ele não pode ficar lá. Falou, é claro que vai ficar, senhora, ele me falou que vai ficar lá. Ela falou assim, ó, você está alterando a voz, né? Com certeza você não é amigo dele. Agora, se você é amigo dele, liga pra ele, você deve ter o telefone dele, liga pra ele e conversa com ele. Essa foi a ligação que ela recebeu durante o período que eu estava no consulado, né? Aí a pessoa pegou e falou, ok, então, muito obrigado, eu vou ligar pra ele. Resumindo, já vai começar. Famílias abraçadas pelas ruas, pessoas tocando violão, mãos levantadas ao céu, ao som de um novo refrão. Existe amor, existe paz. na hora que essa pessoa foi lá dentro, né, o cônsul saiu e me deixou esperando por alguns minutos, questão de 10 mais ou menos 10 minutos, ele foi lá dentro, dirigiu essa ligação, você entendeu? Para ver a veracidade daquilo que eu estava falando. Como as coisas eram bem traçadas, não tinha mentira, né? Eu me orientei com minha esposa, com a minha ex-esposa, falei com ela todas as coisas que poderiam acontecer, né?
E como ela estava tranquila, ela não foi surpreendida por uma ligação do consulado, que eu falei, ó, se alguém ligar, eu sabia que poderiam ligar. A gente nunca dá informação de nada, né? E isso que aconteceu. Ligaram para se informar. Ou seja, quase que eu não tinha um visto dos Estados Unidos. Se fosse essa coisa de você ficar falando muito, postando muito. Hoje em dia todas as pessoas postam tudo em rede social, em Facebook, em WhatsApp, e não sei o que, no Instagram, coloca tudo nesse lugar. E se fode. Por quê? Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Existe amor, existe paz, existe um... Resumindo, quando se vai fazer alguma coisa, você pretende fazer alguma coisa, você não tem que conversar muito não. Você não tem que ficar postando nada em rede social. Você não tem que ficar falando com seus amigos. Ah, tá indo para os Estados Unidos, você não sabe se vai vir. Você entendeu? Você tá querendo vir. Então, querer uma coisa, poder é outra, né? Então, primeira coisa, quando você for se preparar para vir para cá, conversa menos. Não sai por aí falando com todo mundo. Tô indo para os Estados Unidos, eu vou morar lá porque esse país tá uma bosta. Isso aqui não vale nada. Eu tô cansado disso aqui, eu tô indo para lá, nunca mais eu volto aqui. Eu vou postar no meu Facebook imagens bonitas dos Estados Unidos. Eu vou postar não sei aonde, no Instagram, não sei o que, não sei o que. Complicado, né? Então não faça isso. Não faça isso porque, né, eles tem uma coisa que chama amostragem. Eles não saem checando. Não sai checando Facebook, não sai checando redes sociais das pessoas, não. Mas tem uma coisa que chama amostragem. Eles pegam uma pessoa e vai e checa aquilo ali. Você entendeu? Você quer ser essa pessoa? Não. Então, se você não quer essa pessoa, não deixe nada postado, não fica postando essas coisas em Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas aí. Ninguém precisa saber da sua vida, o que você vai fazer nas próximas 48 horas, no próximo ano. Você entendeu? Isso é uma coisa que só diz respeito a você, né? Eu contei a minha história aqui de como que meu visto foi por água abaixo e mostrei para vocês como que eu recuperei meu visto, uma história bem curta, porque foi mais coisas que aconteceram. Mas eu gostaria de deixar bem claro, porque visto negado não é sinônimo de você ser sempre negado, não. Ok? Se o seu visto foi negado uma vez, se organize e volte mais forte. Você entendeu? Ah, negaram de novo? Volte com a mesma história. Não mude a história. Não mude nada. Altere coisas como se você tá ganhando mais dinheiro quando você voltar. Você entendeu? Então, basicamente é isso aí que você tem que fazer. Basicamente esses são os passos que você tem que fazer. Eu tô fazendo outro vídeo aqui, eu fiz esse para dar uma ilustrada de como é que o meu visto foi negado e como eu recuperei meu visto. De quebra, eu coloquei essa questão das redes sociais, que hoje tá gerando algumas polêmicas aí. Isso sempre aconteceu, das pessoas checarem alguém, né? Sempre aconteceu. Olha, eu já venho entrando nesse país. Eu entrei nesse país aqui por mais de 22 vezes nesse tempo todo, muito mais. Eu tenho nos meus passaportes aí, uma hora eu vou mostrar para vocês. Eu mexi com relações internacionais e comércio exterior, então eu sei como que as coisas giram em torno dessa coisa toda de um país para outro, né? E eu passo aos poucos as minhas experiências aqui para vocês, porque eu sei que vocês querem, né, e podem sonhar com um futuro melhor, podem querer morar em um outro país,
tudo é possível, só que vocês têm que se organizar para isto e vocês têm que se preparar, sabe, né, para conseguir o seu visto, conseguir se estruturar a sua vida para que você receba um sim na hora que você vai lá pedir uma permissão para entrar no país deles, né, no país, entrar nos Estados Unidos. Então, é bem por aí, né? Eu só contei um pouquinho da minha história e para vocês verem que vocês não estão sozinhos nessa de visto negado, não, né? Eu também já passei por isso e foi forte, sabe? Eu sei que é terrível na hora que você recebe o não, parece que aquele mundo seu cai em cima de você e fala, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Da próxima vez que eu voltar aqui, eu vou pegar o meu visto. Eu falei pra mim mesmo. Você entendeu? E foi isso que aconteceu, né? Então, eu acredito em você, eu acredito que você... Um não do consulado, né? Não quer dizer um não permanente, né? Na hora que você recebe aquela cartinha lá, eles falam assim, você pode voltar a qualquer momento que você sentir que a sua situação mudou. Esperando mais, existe sol, existe luz, há um velho caminho que a esperança conduz. Então o que você tem que fazer? Deixa a sua situação mudar. Então mude a sua situação, não a sua documentação. Ok? Não adianta nada você ir no consulado hoje, ter um visto negado. Daqui uma semana você vai lá com a documentação diferente. Pô, no outro consulado, por exemplo, eu vim aqui no Rio de Janeiro, tive meu visto negado. Aí eu pego aquela papelada toda e vou para São Paulo. Vou tentar meu visto agora em São Paulo, porque lá no Rio, eu acho que eu dei foi falta de sorte. Não. Faz isso não, meu amigo. Sabe por quê? Se você fizer isso, você está tirando a competência daquele consulado do Rio de Janeiro e levando para São Paulo, tipo assim, lá no Rio de Janeiro eles não conseguiram julgar minha documentação, eu estou trazendo para cá. É assim que o cônsul vai pensar e vai te bombar de novo. Você entendeu? Né? Se você foi no Rio, volte no Rio novamente. Você entendeu? Né? Não vai fazer esse tipo de coisa não, sabe? Porque isso é transferência de competência. Ou seja, esse consulado é incompetente para julgar o meu caso. Então eu vou para São Paulo, porque São Paulo eles têm a competência para julgar melhor. Se o cônsul de lá te der o visto, ele vai ter complicando a decisão do cônsul de cá do Rio de Janeiro. Você entendeu? Uma semana depois. Você entendeu qual que é a situação? Então, pense antes de agir, ok? Né? Pense antes de agir, tá? E é isso aí, meus queridos. Hoje eu vim aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Eu adoro conversar com vocês, sabe? Eu não tô tendo tempo muito não, esse final de ano eu não tive muito tempo para conversar com vocês, porque conforme eu disse, eu estava meio perrengue, meio doente, né? E isso me deixou um pouquinho assim, sem poder gravar os vídeos. Mas a partir de agora, nós vamos estar sempre juntos, porque nós vamos estar dia a dia aí no Uber, né, em New York. Vai ser bacana, vai ser um projeto legal, né? E a gente vai estar junto. E eu tô gravando um outro vídeo sobre visto também, né? Eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje ainda, sentar para conversar um pouquinho com vocês, né? E vai ser legal, justamente sobre visto negado. Alguns pontos positivos e alguns pontos negativos sobre visto negado, ok? Que esse ano seja o melhor ano de nossas vidas, né? Com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, né? Que possamos desembaraçar nossa vida, né? E vencedores nós sabemos que nós já somos. Agora só falta nós pegar o troféu que a vida nos oferece como prêmio,
Não é verdade? Né? Então, fica a dica, ok? E fiquem com Deus.